orar. Eu creio que eu tenho algo para compartilhar hoje com você da parte de Deus. Eu creio muito que Deus tem algo para falar com você nessa noite. Porque como nós cantamos aqui, Ele é bom, amém? Você crê que o Senhor é bom? Feche seus olhos. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Te pedimos, Deus, que enquanto nós estamos aqui nesse prédio, reunidos como igreja, que o Senhor possa trazer revelação da sua palavra. Pai, nos livra simplesmente de reunir por reunir. Nos livra de falar de coisas humanas. Mas que enquanto nós estamos aqui falando, ouvindo, o Teu Santo Espírito possa vir nos constrangendo, nos transformando. Nós possamos, Pai, mais do que qualquer outra coisa, ouvir a Tua santa e doce palavra. E essa palavra venha nos transformar, venha nos tocar. Não palavra que eu estou dizendo, mas que o Senhor possa ministrar no coração de cada jovem que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Você crê que a palavra de Deus tem algo para fazer na sua vida? Então, fala para o seu irmão do lado. Nessa noite, então, ela vai fazer. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8:1. O projetor está funcionando aqui? Está funcionando o projetor, Marcelo? Abra sua Bíblia aí em Romanos 8:1. Olha o que está escrito aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler isso de novo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe, meu querido, eu vou compartilhar bem rápido com você, mas eu creio que você vai ser abençoado, eu e você vamos ser abençoados nessa noite. A palavra de Deus diz algo que é muito sério, algo muito complicado de entender na mente humana. A palavra de Deus diz que, portanto, agora, sabe, essa vírgula e essa palavra depois da vírgula faz toda a diferença no versículo. Porque se tivesse escrito, portanto, não há nenhuma condenação em Cristo. Glória a Deus por isso. Mas não daria o mesmo sentido. Por quê? Porque talvez você espera que não há condenação em Cristo quando você tivesse morrido. Eu vou morrer e aí eu vou para o céu. E essa é a condenação. Então, como eu estou em Cristo, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Então, eu não vou ser condenado. A minha condenação não vai ser executada. Eu vou ser livre. Mas tem uma palavra aqui que muda todo sentido. Que muda toda a realidade. Que é o agora. Por agora. Portanto, agora. Portanto, nesse exato momento, nesse instante, não há nenhuma condenação. Mas vamos entender. O que é condenação? O que é a condenação? Condenação é uma execução de algo que você deve. Então, se você matar alguém e a lei for aplicada, o que vai acontecer? Você provavelmente vai ser condenado a algo, talvez a prisão.
Dependendo do lugar onde você mora, se for lá nos Estados Unidos, em alguns estados, você pode ser até executado. Essa é a condenação. Mas qual é o sentimento que a condenação traz junto com ela? Ela traz um sentimento de condenação. Consegue entender? Pensa assim, alguém que está condenado a 10 anos de cadeia, mesmo que ele ainda não esteja na cadeia, ele já começa a sentir aquele, puxa, velho, que coisa ruim. Compreende isso? Sim ou não? Sim ou não? É mais ou menos como se fosse assim. Você vai com a sua mãe na casa da sua avó. E aí chega lá na sua avó, tá toda a sua família. E aí você vai e faz algo errado. De repente você derruba a panela de arroz no chão. O que acontece? A lei vai ser aplicada. E a lei tem nome, ela é sua mãe. Só que, talvez a sua mãe, ali no meio de todo mundo, ela não vai fazer nada. Só que ela vai executar a condenação. Ela fala, quando chegar em casa, você vai ver. O que acontece? Nada aconteceu ainda. Mas esse rapaz, ele vai no ônibus. Chegar em casa, eu preciso dar um jeito. Ou então ele já vai pensando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E a mãe só fica olhando assim. E aí você, e agora, o que eu vou fazer? Esse é o sentimento de condenação. Está condenado. Algo vai acontecer, algo vai ser executado. Consegue me entender melhor agora? Só que a Bíblia está dizendo que não há condenação. Mas condenação do quê? Qual é a condenação que existia sobre a vida do homem? Não precisa abrir, mas está escrito lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Essa era a condenação. A condenação é essa. Você pecou, está condenado, vai morrer. E a morte para Deus não é morte física, ir para debaixo da terra. Mas é a morte espiritual. É a morte de aonde você vai passar a eternidade. Deus não está muito preocupado com o seu corpo físico. Na verdade, a Bíblia diz que o seu corpo físico ele não serve para muita coisa. Ele já está condenado. Você vai ter que receber outro corpo. Mas Deus está preocupado com aonde você vai passar a eternidade. Se no céu ou se no inferno. É isso que Deus está preocupado. E aí, essa é a condenação que está dizendo aqui. Qual condenação? Existia uma condenação que estava sobre nós. Nós deveríamos morrer. Essa é a condenação de todo ser humano. Todo ser humano, no minuto que ele nasce, já está executado algo. A morte. Se você não tem revelação disso, você precisa de ter. O dia passa e você está morrendo. A cada minuto que passa, é um minuto a menos que você tem de vida. Já foi definido, já foi executado. Nenhum homem não passará, todos passarão. Consegue entender? Sim ou não? Você está me entendendo aí no seu lugar? Fala amém então. Ô Adriano, então existia uma condenação sobre mim. E aí o que aconteceu? O que a palavra de Deus diz? Que o salário do pecado é a? Opa! E aí um homem, chamado Jesus, que também era Deus, ele fez algo. O que ele fez? Ele morreu numa cruz. O que aconteceu? Esse homem, ele o quê? Ele o quê? Morreu. Qual que é o salário do pecado? E o que Jesus fez? Opa! O que acontece? Jesus pagou a sua dívida. Jesus recebeu sobre ele a condenação que estava sobre você. Consegue compreender isso? Eu e você, nós estávamos destinados a morrer. Morrer, entenda. Olha para mim aqui.
Eu preciso ser bem claro com você nessa noite. Posso ser bem claro com você nessa noite? Morrer significa ir para o inferno. Eu e você estávamos destinados a ir para o inferno. A passar a eternidade no inferno. Talvez você olhe para mim e fale, inferno, que coisa mais medieval. Que coisa mais cafona. Que coisa mais brega. Como é que é a palavra que se usa hoje? Nem sei. Que coisa mais pá. Pois presta atenção. O inferno é uma realidade. E eu e você, olha para mim aqui, estávamos destinados a ir para lá. E o que aconteceu? Um homem, ele entrou no meio disso e ele desviou o destino. Ele recebeu sobre ele a condenação que estava sobre mim e sobre você. Glória a Deus. Só que o versículo que nós lemos, ele também tem uma outra parte que diz assim: agora, portanto, agora não há mais condenação. Para quem? Para quem não há mais condenação? O que o versículo diz aí? Vamos ler lá de novo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar aqui. Aqui, existem... Olha para mim aqui. Eu vou te explicar algo que você precisa de entender. Aqui existem duas condenações explícitas nesse versículo. Qual é a primeira? A primeira é essa que eu acabei de explicar. Portanto, agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Opa! Essa primeira condenação fala daqueles que entraram na morte de Cristo. Então eu e você, quando nós cremos que o Senhor Jesus, Ele era Deus, veio à terra como homem, morreu na cruz, para que eu e você não fôssemos para o inferno, e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós estamos entrando na morte dEle, e isso nos livra da nossa própria morte. Então eu posso dizer que eu não estou mais condenado. Sim ou não? Nossa, seu sim me desmotivou, ué. Sim ou não? Sim. Melhorou. Adriano, mas o que significa isso que você está dizendo? Isso muda tudo. Sabe aquele sentimento de eu estou mal com Deus? Tem que sair da sua vida. Porque na verdade você não está mais condenado. Jesus te fez justiça no seu lugar. E agora você é justo. Já ouviu aquele versículo que diz assim? A oração de um justo pode muito seus efeitos. Quem já ouviu isso? Quem já leu isso alguma vez? Ou já ouviu alguém falando? E aí você chega para alguém, talvez para o seu discipulador, e fala, olha, a Bíblia diz que um justo, quando ele ora, as coisas acontecem. Ora aí por mim. Quando já fizeram isso? Com alguém? Você já pediu para alguém orar por você porque você achava que ele era justo? Ninguém, só eu. Ou você está com vergonha de levantar a mão? Ou você está levantando meia mão? Tipo meia mão. Presta atenção. Sabe por que você fez isso? Porque você achava que a justiça são atos de justiça. A oração de um justo. Quem é justo? Justo é meu discipulador, que não peca, que não bebe, que não fuma. Ô rapaz justo. Você que pensa, o discipulador é um bicho esquisito também. Nossa, mas Adriano, então quem é o justo? Vamos ler o que a Bíblia diz. Não vamos ler não, por causa do tempo. Mas a Bíblia diz que não há um só justo. Então, peraí. Deus falou algo que não pode ser cumprido? Não, senhor. Deus falou que é a oração do justo. Mas quem é justo? Justo é aquele que já foi justificado. E a Bíblia fala que você, na morte de Cristo, foi justificado. Olha para o seu irmão aí. Fala para ele assim, você é o mais justo possível. Não, mas espera aí, Adriano. Ontem mesmo eu estava assistindo um pornô lá no... E agora? E agora? Como assim? Pois eu tenho que dizer algo para você, tenho que dizer a verdade. Olha para mim. Você ainda é justo. Porque a sua justiça não é um ato, a sua justiça é uma pessoa, chama Jesus Cristo.
Enquanto você estiver inserido nesse corpo, inserido em Jesus, e a Bíblia fala que nada pode te arrebatar da mão dele, você é justo. Quantos podem dizer um amém para isso? Oh! Mas existe um outro ponto. O primeiro ponto fala dessa condenação. E essa condenação tem que sair da sua vida. A partir do momento que você entrou na morte de Cristo, olha para mim aqui. Se você ainda não entrou nesse primeiro, eu quero te dar um conselho. Entre agora. Entre hoje. E a palavra de Deus diz que sobre a sua vida não haverá mais nenhuma condenação. O inferno vai ser coisa do passado para você. Só que existe um outro ponto da condenação. Qual que é o outro ponto? Vamos continuar lendo o versículo que ele vai nos dizer mais um pouco. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vírgula. Que não andam segundo a carne. Mas segundo o... Opa, peraí então, Adriano. O que você está dizendo? Você está dizendo que há duas condenações? Eu posso dizer para você que não é que há duas condenações, mas uma está falando de ir para o inferno. E a outra está falando de para onde você vai agora. Hoje. Amanhã. Semana que vem. Esse caminho condena a sua vida. Porque a primeira fala da sua eternidade. Consegue entender isso? Os irmãos estão me entendendo? A primeira condenação, que é aceitar o Senhor Jesus, fala da eternidade. Mas a primeira fala da vida presente. Aonde você vai parar amanhã, semana que vem. Aonde você vai parar quando você sair desse culto daqui 15, 20 minutos? Aonde você vai parar? Isso define se você anda segundo a carne ou o espírito. E para esses existe uma condenação. Qual que é a condenação? Para o primeiro, a condenação é a eternidade no inferno. Para o segundo, a condenação é o inferno agora. Consegue me compreender? Sim ou não? Você já viu uma pessoa? Eu posso dizer isso pela experiência. Então o rapaz, ele vem para a igreja, e ele é abençoado, e Deus fala com ele, de repente, ele decide que ele não quer mais. Da primeira condenação ele foi livre, mas da segunda condenação, ele mesmo trouxe o inferno para a vida dele. Se você está aqui e já desviou, você sabe do que eu estou falando. Sua vida é esquisita, ela fica, ai, e agora? Sabe, não tem mais rumo, não tem mais direção, parece que nada mais faz sentido. Por quê? Porque você está debaixo da condenação da vida de agora. Você não consegue mais ter alegria, não consegue mais ter aquela saúde que existia antes, aquela paz, quando você dormia e babava. Já não tem mais. Por quê? Porque você trouxe condenação para agora. Compreende? Quantos estão compreendendo? Mas por que eu trouxe isso? Porque você andou talvez segundo a carne e não segundo o Espírito. Estão me compreendendo? Eu posso dizer que eu já trouxe condenação muitas vezes para a minha vida. Porque muitas vezes eu decidi segundo a carne. Quando já fizeram isso alguma vez? No meio de uma decisão, você pensa, e agora? Aquilo ali é o que Deus está mandando, mas isso aqui é o que eu estou sentindo aqui, e o negócio está bombando. Aí você decide ir pela carne. E aí você traz sobre a sua vida algo muito ruim. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Quando já fizeram isso também? Ainda bem que eu não sou um alien. Estamos juntos nisso. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Vamos já ver. Uau! Eu só chamei a equipe de louvor, eu não acabei o culto ainda. Você não sabe se nós vamos ficar louvando aqui 4 horas seguidas agora, ué?
Ainda bem que você ficou mais feliz com as 4 horas do que eu chamando a equipe de louvor, né? Presta atenção. Eu vou terminar aqui. Amém? Não converse, não converse. Aí qual que é a questão, Adriano? Você está me dando aqui um diagnóstico muito ruim. Você falou que primeiro eu não sou mais condenado à morte. Opa! Isso daí foi legal, Adriano. Então eu vou para o céu. Legal. Mas e a segunda? Quer dizer que eu estou condenado? Presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia fala que, portanto, ouve aqui, não converse. Você tem disposição de me ouvir por mais alguns minutos? Sem conversar. A Bíblia fala que, portanto, agora. Portanto, agora. Portanto, olha para mim aqui. Agora. Portanto, agora. Não, peraí, por que você está falando isso? Portanto, agora. Portanto, agora. Nenhuma, nem a primeira, nem a segunda, estão sobre a sua vida. Mas Adriano, isso não é realidade, porque eu ainda estou sofrendo. Sabe por que você está sofrendo? Pensa assim, naquele dia que você escolheu pela carne e não pelo Espírito, você sofreu a condenação. Qual é a condenação? A condenação é que você foi preso. Está preso. E é isso que você sente, prisão. Você não consegue avançar, não consegue romper, a vida não vai, a alegria não vem, você está preso na condenação. E agora? Eu preciso te contar algo, se você ainda não sabe. Agora Jesus veio e ele pegou as chaves das celas e ele abriu a porta. Mas eu ainda estou preso. Eu ainda estou preso nesse pecado. Eu ainda estou preso nesse sentimento. Eu ainda estou preso nessa coisa que eu não consigo vencer. Mas eu quero dizer para você, abre a porta e sai agora, porque as portas já estão abertas. Você já foi livre da condenação. O sentimento que existe sobre a sua vida tem nome, chama voz do diabo. Rejeita isso, porque o diabo ele veio para acusar. Ele está dizendo, você é preso porque você pecou em 1900 e tanto. Você é preso porque você não é um bom filho. Você é preso porque você não é dizimista. Você é preso porque você não ouve o seu líder. Você é preso porque você não consegue vencer o pecado. Pois eu quero dizer para você que Jesus ele veio para dizer que você já venceu o pecado nele. Que você é livre porque ele te fez livre. Você é dele porque ele te comprou para ele mesmo. E nenhuma condenação, nenhum sentimento de condenação, nenhuma voz de condenação há sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu estou te contando isso, não porque, então quer dizer que agora eu posso sair daqui e fazer o que eu quiser. É verdade, você pode fazer o que você quiser, inclusive voltar lá para a prisão que está aberta. Entende? A prisão já foi aberta, as chaves já foram passadas. Você é que decide se você fica preso ou não nela. Mas Adriano, eu não consigo vencer. Pois eu estou te contando, você já venceu em Cristo Jesus. Adriano, eu não consigo romper. Pois eu estou te contando, você já rompeu em Cristo Jesus. Adriano, eu não consigo. Mas eu quero dizer para você que você consegue, porque não é você quem faz, é Ele quem faz por você. Mas eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente. Eu tenho algo para te dizer. Você nunca vai orar o suficiente. Nunca vai jejuar o suficiente. Você só ora o suficiente, jejua o suficiente quando você fala, eu não estou aqui pela lei, mas eu estou aqui pela graça do Senhor Jesus. Pela graça temos paz com Deus. Não é porque eu cumpri tudo,
Não é porque essa semana eu orei todos os dias, jejuei todos os dias, eu li a Bíblia todos os dias, agora eu tenho paz com Deus. Não. Porque se Deus fosse olhar pelas suas atitudes, você eternamente estaria com sérios problemas com Deus. Mas Deus, Ele está te olhando com um olhar de graça. Olhar de graça. Você consegue ver Deus olhando para você com um olhar de graça. Eu estava lendo o livro do pastor Marcelo, Fome por Sua Glória. Ele conta algo. Eu já tinha visto isso, já ouvido isso, lido isso. Ele conta que Pedro era como eu e você, talvez. Estava ali, bom discípulo. Eu te amo, Senhor. Se precisar eu morro. Eu vou com o Senhor onde tiver que ir. Eu estou aqui para ir. Eu estou aqui para isso. Vamos liderar uma célula, vamos. Vamos jejuar, vamos. Vamos, vamos. Aí chegou um dia que Jesus falou: convém que o Filho do Homem morra. Aí Pedro falou: não. Aí Jesus falou para ele: não, Senhor. Esse não, Senhor, foi uma expressão: não, eu te amo tanto, Deus. Aí Jesus falou para ele: antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Acho que Pedro falou: tá maluco. Acho que Jesus agora deu uma endoidada. O momento todo ele foi aqui, ó. Mas agora deu uma endoidada. Porque eu jamais. Eu? Adriano de Almeida? Eu jamais. Oxi, tá louco, rapaz? Sou líder de célula. Eu sou anjo da guarda, sou anfitrião. Eu jamais. No entanto, que Pedro nem lembrou. Ele só lembrou na hora que o galo cantou pela 3ª vez. Aí Pedro falou: eu neguei o Senhor Jesus. Aí, sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro tinha entrado na primeira condenação. Ele já estava resolvido com a primeira. Mas agora, ele trouxe a segunda. E qual que era a segunda? Ele achava que, porque ele tinha negado Jesus, acabou, já era. Fim. E aí Pedro voltou a pescar. E aí ele estava pescando. A palavra de Deus diz que Jesus apareceu para ele. E aí Jesus faz uma pergunta que é muito estranha. Fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: é claro que eu te amo, Senhor. Mas por que Jesus pergunta algo que contradizeu tanto a atitude de Pedro? Pedro amou como? Negou. Como que você ama? Você negou. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Jesus: é claro que eu te amo. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama mesmo? O seu amor é incondicional? Sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia não diz, mas eu creio muito nisso. Assim como na 3ª vez que o galo cantou, Pedro lembrou que ele tinha negado Jesus. A 3ª vez que Jesus perguntou: você me ama? Pedro lembrou que ele tinha negado Jesus. Como que eu amo se eu neguei? Aí o coração desse homem é mudado. Ele fala: o Senhor sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Nesse momento, toda a condenação saiu da vida dele. Aquele homem que falava que amava Jesus e negou Jesus, a palavra de Deus diz que ele arrependeu amargamente. E a pregação de alguém que é arrependido amargamente, alguém que está livre da condenação, a palavra de Deus diz que mais de 3.000 almas converteram naquele dia. Por que eu estou te falando isso?
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Adriano, eu não sou muito capaz, não. Eu sei, mas nenhuma condenação há sobre a sua vida, meu querido. Você é livre. Não, mas eu pequei ontem. Eu pequei hoje antes de entrar na célula. Pois no momento que você chorou e arrependeu, você é livre e nenhuma condenação há. Há um batalhão de jovens que vivem acusados. Vivem oprimidos, deprimidos. Por quê? Porque estão vivendo debaixo de acusação. Todos os dias. Quando vai orar e pedir algo para Deus, o diabo vem e fala: você não merece isso. Você não é digno disso. Você me negou. Você pecou. Você me trocou. O diabo vai falando isso. E aí você pensa, é realmente, Deus, eu troquei o Senhor, eu não sou digno, não vou nem orar. Mas a palavra de Deus diz para você entrar com ousadia no trono da graça. Por que na graça? Porque se você entrar na lei, não tem jeito. Fica de pé no seu lugar. Olha para mim. Ouve o que eu tenho a te dizer. Eu não estou falando de mim, mas a Bíblia é quem diz. Olha para mim. Olha para mim. Joga fora a condenação. Joga fora agora. Mas como? Joga fora. Ah, mas eu ainda não aceitei o Senhor Jesus. Então aceita Ele agora e joga fora a condenação do inferno. E já aproveita e joga fora a condenação do caminho também. Joga fora isso. Deus te chamou para ser dele. Quando Deus te criou, Ele não te criou para você ficar aí nos cantos, sofrendo, deprimido, cheio de angústia, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu vou dar certo, se eu não vou. Deus te criou para ser dele, eternamente dele, completamente dele. Você cantou isso, não cantou? Nunca me abandonou, teu amor me conquistou e eu sou teu. Você é dele mesmo? Completamente teu. Você é completamente dele mesmo? Ou o diabo ainda consegue te acusar? Você ainda tem uma parte que você fala, não, isso não é de Deus, não. Eternamente teu. Joga fora essa acusação de que você não é capaz. Olha para mim aqui. Você é perfeito na mão de Deus, meu querido. Deus te criou e agora Ele está te moldando. Porque Ele quer te tornar perfeito na mão dEle. Mas Ele já te olha com os olhos de perfeição. Você para Ele é dEle. Quando eu era pequeno, um dia eu fui na 25 de março com a minha mãe. E ela me deu uma bola. Era uma bola do Paraguai, mas eu nunca tinha ganhado uma bola igual aquela. Tão boa. Ainda que se fosse do Paraguai. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe falou, não vai pra rua não, fica aqui. Eu lembro que eu desobedeci, eu peguei aquela bola e fui jogar. No terceiro chute que deram nela, chutaram na lança e ela furou. Aquela bola era do Paraguai. Aos olhos de muitas pessoas ela não valia nada. Mas eu chorei por aquela bola, porque ela era minha.
eternamente minha, era completamente minha. Mas Adriana, a bola era do Paraguai. Dava para ver aquela falseta. Mas era minha. Você é de Deus. Completamente dele. Eternamente dele. Ele te criou, te moldou. E a boa obra que ele começou na sua vida vai terminar. As portas estão abertas. Quantos querem sair da condenação desses dias? Levante sua mão bem alto assim. Você quer sair da condenação que tem vindo, com o acusador tinha te acusado? Eu queria te chamar aqui à frente. Você que levantou essa mão e falou, eu nesses dias talvez tenha sido acusado. Vem aqui, eu queria que empurrasse as cadeiras. Você é dele. Joga fora a condenação. Joga fora a condenação. Joga fora isso. Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Joga fora isso. Joga, tira. Joga fora. Sai dessa prisão. Mas a Bíblia não venceu, mas declara hoje, eu vou vencer. Será que você pode fechar seus olhos e jogar fora? Joga fora essa condenação. Joga fora isso. Mas ainda não consegui. Vai conseguir, porque em Cristo Jesus não há mais condenação.